5 ativos para você ficar de olho agora com a nova crise política internacional instaurada do dia para a noite. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que você não deve sair comprando esses ativos só porque viu num vídeo. Você tem que entender o contexto, entender o seu plano, estar protegido para não ficar passando perrengue nesses momentos de instabilidade. Então, para você que ainda não sabe porque acabou de acordar depois aí do meio-dia, basicamente aí do dia para a noite, quase que instantaneamente aí o governo americano acabou tirando o visto de vários ministros do STF, familiares, dentre outras personalidades relevantes aqui da justiça e governo brasileiro. Então, basicamente esse impacto foi bem considerável, afetou até mesmo familiares de alguns dos juízes e dizem aí que na próxima semana ainda devem vir mais sanções, outras mudanças, dentre um agravamento aí possível da crise. Há quem diga que o governo busca uma retaliação através aí de limitação de dividendos, tarifas recíprocas ou outras atividades políticas como cancelamento dos vistos dos americanos, mas isso aqui ainda é muito especulativo. Acho que o próprio governo já está indo atrás porque sabe que o buraco é muito, muito mais embaixo. Independente se o governo americano sofrer sanções também ou se essa guerra indireta internacional ela escalar, você precisa entender os possíveis impactos que isso aqui tem e eu vou apresentar aqui 5 ativos para você acompanhar e entender efetivamente os impactos no mercado financeiro. Até porque eu estou gravando isso aqui no sábado, às 2h30 da tarde, e dependendo da escalada aqui da crise, a gente pode ver mais complicação durante a semana. É possível que a gente veja aí aquelas tarifas que são 50% indo para 100%, ou então a implementação aqui da Lei Magnitsky, que aplica sanções diretas em bens, finanças, bancos, contas, setores de tecnologia, empresas ligadas aos Estados Unidos e até mesmo aqui outras possíveis aplicações de sanções tecnológicas, como o bloqueio do GPS. Tá? Então, o GPS é uma história meio polêmica e bem complicada, porque hoje em dia a gente não considera muito, mas GPS é bem importante para toda a economia global e o Brasil não tem um GPS próprio, ele acaba usando o sistema dos americanos. Então, a gente até consegue substituir aí por GPS da Índia, do Japão, da Rússia, mas isso leva tempo, não é tão simples, é como você trocar o pneu aí do carro andando, tá bom? E o país sem GPS não é um impacto só no Waze, no iFood, no Uber, tá? Efetivamente aí tem muitos impactos agrícolas, com drones, com plantações, com alimentação, com extração de petróleo, dentre outros destaques. Obviamente, existe todo um contexto político, você tem sua opinião, sempre vão ter os fanboys chorando aqui nos comentários, mas vamos nos preocupar com aquilo que está no nosso controle, efetivamente, as finanças e os investimentos. Então aqui de muitas possibilidades, a mais comum, a mais básica, a mais natural é, caso essa escalada realmente ocorra, a gente tenha mais sanções, mais instabilidade, ou então as coisas fiquem como estão, porém, de forma constante, que não exista aí um diálogo entre os governos, o que possivelmente pode acontecer? Tendência é o dólar subir por causa da instabilidade brasileira, o risco Brasil, a instabilidade jurídica, a insegurança geral na visão dos estrangeiros que já tiraram muito dinheiro recentemente do país. O que acontece? Se o país ele é instável, não é seguro, os investidores de fora eles acabam tirando dinheiro do Brasil. Para tirar o dinheiro do Brasil, eles têm que comprar dólar. Isso pressiona o câmbio para cima. E a gente sabe que, quer ou não, o Brasil ele precisa aí do investimento estrangeiro, tá certo? Independente se é americano ou se não é, tá? O americano é o maior financiador, tá? O investidor americano acaba sendo o mais relevante de todos, mas efetivamente qualquer investidor estrangeiro vai acabar tirando em dólares. Se o dólar sobe, a inflação também tende a subir. Elas são coisas intimamente ligadas. Inclusive eu vou gravar a parte 2 desse vídeo falando sobre o dólar e os impactos da inflação e um estudo que mostra quantos % é o ideal ali para alguns tipos de perfil de classe social, o quantos % de investimentos dolarizados do seu patrimônio você precisaria ter para combater um pouquinho da inflação. Mas são coisas intimamente ligadas. Se o dólar sobe, tudo que é precificado em dólar, ou seja, todos os alimentos, combustível, petróleo, todas as coisas tendem a subir também. Então é muito problemático para a inflação. Na seguida, isso faz uma pressão muito problemática em relação aos juros, que eles têm muita dificuldade de cair. Porque se a inflação está alta, os juros não podem ser cortados. Então a Selic tende a continuar alta. E aí várias bolsas, ativos da bolsa no caso, tendem a sofrer um pouco mais. Obviamente esse aqui é um cenário apenas de curto, médio prazo. Se tudo se manter, se tudo continuar assim, obviamente a gente tem que ver os próximos passos dessa novela,
Mas a melhor coisa não é olhar apenas as notícias, e sim olhar esses 5 ativos aqui e acompanhar o comportamento deles de fato para entender o que o mercado está vendo e precificando em relação a toda essa crise política aí que foi instaurada. E torcer, claro, para o Brasil não ficar cada vez mais isolado do mundo. Assim, eu sei que cada um vai ter sua opinião aí, sinceramente pouco me importa, mas aos olhos do mundo, o que os americanos estão fazendo aqui com o Brasil, a gente foi colocado aí junto com o Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Agora a gente tá nesse patamar, entendeu? Aos olhos do mundo é isso. Eu sei que você pensa diferente, eu sei que você entende a situação de um jeito diferente, mas aos olhos do mundo é isso, ponto. Então aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa. Bom, o primeiro ativo aqui para você ficar de olho é o dólar 11 aqui do Banco do Brasil. Claro que se você olhar o próprio dólar, também já vai te ajudar muito, mas esse aqui é um ativo bem interessante por ter um componente aí de taxa de juros embutido nele. O dólar 11 vai nos dizer, de forma bem interessante, junto do próprio dólar também, como o mercado está reagindo a essa questão da instabilidade ou se ele está muito, muito desesperado para tirar o dinheiro do Brasil efetivamente, tá? Então a gente tem aí o dólar na faixa dos 5,50 mais ou menos atualmente, 5,60 em alguns momentos, ok? Tem que ver, né? Se o dólar vai para 5,90, R$6, ou se ele vai para 5,30 com muita tranquilidade e segurança. É uma questão para ser analisada. Então lembra, um dos impactos é o aumento do dólar. A gente vai ver isso acontecendo ou não, né? Justamente nesse ativo ou então no próprio dólar. Lembra que se o dólar aumenta, justamente o segundo ativo que pode ser interessante você analisar é aqui o Tesouro IPCA+, ou então o ETF relacionado aqui ao IMAB. Peguei o exemplo do Itaú, mas tem do Bradesco, tem do BTG, tem vários, tá certo? Por quê? Porque se o dólar está aumentando, o IPCA também tende a aumentar, e esse ativo aqui, não necessariamente 2029, mas os ativos relacionados ao IPCA+, eles vão, de certa forma, reagir a tudo isso. Então, é uma forma de você, de certa forma, aí, acompanhar a movimentação e, quem sabe, até se beneficiar de inflações mais altas, caso o dólar realmente suba. Isso fica até mais demonstrado naquele vídeo 2 que eu vou deixar recomendado aqui no final. Vou postar amanhã, no caso. Então, é claro que tem a questão da marcação a mercado, precisa tomar cuidado, mas aqui, quando o dólar ele está mais alto, se a inflação sobe, os ativos relacionados ali ao IPCA+, eles vão acabar tendo uma rentabilidade um pouco maior em algumas janelas de tempo. Adicionalmente ainda, se você tem uma inflação tão alta assim, é difícil muitas vezes você cortar os juros. Pode ser até que ele aumente, tá certo? Então a gente tem aqui a Selic aqui na casa dos 15%, e esse cara aqui é importantíssimo a gente começar a olhar. Então dificilmente você, assim, ninguém vai ficar rico investindo na Selic, tá? O tipo de pessoa que fala isso pra você, enfim, tá te enganando nitidamente. Mas esse vídeo aqui não é para você ficar rico investindo nesses ativos, é para você analisar eles, talvez se beneficiar de alguma forma. Mas o ponto todo é, a Selic hoje está em 15%. Se o cenário começa a piorar, ela vai ter cada vez mais dificuldade de cair, de ir para 14,5%, para 13%, para 12% e assim por diante. Então pode ser que ela fique em 15% por mais tempo, ou então pode até ser que ela suba. A gente tem a próxima decisão da taxa de juros ali, se não me engano, em 11 ou 10 ou 11 dias mais ou menos. E dificilmente essa taxa de juros vai ser modificada agora, tá? Tá muito em cima, tá muito zoom. Porém, a gente pode ter algumas sinalizações do Banco Central, na ata, nos comentários e até mesmo nos juros futuros. Isso é importante estar no seu radar. Lembrando que esse terceiro ativo, que é o próprio Selic, o próprio CDI, você pode comprar através aqui de Tesouro Direto. Tem aqui o Tesouro Selic, por exemplo, tem também ETFs que compram esses títulos. Mas claro, a grande sacada aqui, a grande leitura que você tem que ter é, se a Selic fica mais alta por mais tempo, ela tende a dar uma segurada nessa fuga cambial. Eu sempre falo muito da questão aí do diferencial das taxas de juros. Então quando o estrangeiro olha quantos por cento os Estados Unidos está pagando em dólares, ali a taxa de juros do Fed, que é o Banco Central deles, ou então quantos por cento o Banco Central do Brasil está pagando, essa diferença, uma menos o outro, é o que dá esse diferencial. Se esse diferencial fica muito pequeno, ou seja, se os bancos centrais estão pagando quase a mesma coisa, ninguém vai querer investir no Brasil. Ninguém, porque existe um risco imenso. Risco de inflação, risco político, risco de confisco, risco de quebra, risco de um monte de coisa. Não sou eu que estou falando, é o mercado, tá bom? É o mercado. Então eles vão investir lá nos Estados Unidos. Então é necessário que haja uma grande diferença entre as duas taxas de juros. Hoje, por exemplo, está acima de 10%, né? 15 menos 4, 4,5 ali, né? 4,25, enfim. Então tá dando aí 10% de diferença, basicamente. Se essa diferença cai para 3%, 4%, o câmbio tende a explodir. Então, essa é uma das grandes pressões que acaba segurando muito
a Selic ainda em patamares tão altos. O quarto ativo aqui para você ficar de olho é justamente o Bitcoin em reais. Afinal de contas, o dólar vai impactar diretamente aqui e também em diversos países que tiveram esses problemas similares no passado, com sanções externas aí, problemas aí em relação a crises internas e perseguições em geral. O Bitcoin acabou salvando muita gente, tá? Enfim, eu conheço pessoas que efetivamente fugiram aí da Venezuela, outros que, enfim, ainda moram na Argentina, e o que conseguiu ajudá-los demais foram criptomoedas em momentos e situações bem específicos. É claro que você não precisa sair correndo daqui, acho que também esse não é o ponto, mas muitas vezes essas cripto, elas tendem a te ajudar e te blindar um pouco em relação a essas situações mais locais e mais, enfim, mais específicas que o país possa estar passando. Então, o Bitcoin aqui, peguei a pernada mais recente, valorizou aqui desde abril, basicamente teve aquela grande queda das tarifas do Trump mundiais, aqui mais de 50% nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Obviamente você não precisa ficar preocupado com a performance, se vai ganhar tudo isso nesse mesmo prazo ou não e tal. Não é assim que você tem que investir, só para demonstrar como ele teve uma valorização interessante recente e como no médio e longo prazo isso aqui pode te ajudar, dependendo, claro, do seu perfil de risco e objetivo. E o quinto e último ativo, esse aqui é para você acompanhar, tá? Não vai comprar isso aqui, porque isso aqui efetivamente não é fácil, não é simples. Esse aqui é muito complexo, tá? Mas dá pra você dar uma acompanhada semana que vem, beleza? Basicamente aqui tem o BZQ. Esse ativo não é nem da Bolsa Brasileira, tá? Esse é lá do exterior. Eu não trago muitos ativos diretamente do exterior pela proposta atual, mas vou começar a fazer isso devagarinho. O que é o BZQ? Basicamente aí ele é o EWZ, que é o nosso Ibovespa em dólares, porém invertido, ou seja, quando o EWZ cai, esse ativo sobe, tá? Então, isso aqui é bem complexo, tá? Não vai comprar isso aqui porque não é simples de entender, tá? Mas basicamente, quando você quer analisar, tem gente que quer comprar para ganhar dinheiro, tá? Mas eu não aconselho fazer isso. Mas quando você quer analisar algum tipo de instrumento aí que se valoriza quando tem crises, esse aqui é um bom indicativo. Afinal de contas, o EWZ, que é a nossa bolsa, ela tende aí a sofrer caso uma crise seja instaurada. Pensa aqui nas possibilidades, tá certo? Se o dólar realmente subir, se a inflação subir, se a Selic ficar alta, isso tudo pressiona os ativos de renda variável para baixo, tá? Simples assim. Risco Brasil, aquela questão toda. Então, efetivamente, a nossa bolsa aqui no Brasil e também o EWZ, que é lá do exterior, se ela cai, esse ativo aqui que é o BZQ, ele tende a se valorizar, tá certo? De novo, não é para você comprar isso aqui é bem complexo, é bem volátil, não é simples e também traz diversos riscos. Mas é interessante para você notar o tipo de oscilação que vai tendo justamente aí a um olhar um pouco mais internacional da nossa situação aqui do Brasil. E obviamente, mais importante, sempre mais importante do que focar em qual desses ativos aqui você está interessado em comprar ou colocar na carteira ou ver se faz sentido efetivamente para sua vida e assim por diante, cara, essas crises vêm e vão. Infelizmente, é a nossa rotina do Brasil. A cada 3 anos tem uma grande crise, a cada 5 anos tem uma grande movimentação. Se você ainda não entendeu isso, cara, dá uma pesquisada aqui no canal que você já vai entender, tá? Tem vários vídeos falando disso. Então, o grande ponto é, você precisa ter uma boa carteira que vai te ajudar e te proteger para quando essas crises vêm. Quanta gente não está lotado de ações perenes brasileiras porque viu aquelas matérias sensacionalistas, geralmente compradas, de 5 ações baratas para você comprar até o final do ano, Ibovespa 200 mil pontos. Cara, quanta gente não está lotado disso? E aí, no final das contas, você não fez o seu dever de casa. As pessoas estão preocupadas com o Trump, com o Lula, com o Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes, mas você não está preocupado com a sua carteira, cara. É isso aqui que você tem que se preocupar. Então lembra, uma boa carteira, ela vai ter exposição a várias moedas, a vários tipos aqui de renda fixa e variável da própria moeda, vai ter várias classes de cada uma dessas exposições, e aí sim você vai focar nos ativos. De forma que toda essa combinação vai te ajudando aí cada vez mais a ficar blindado e não refém apenas de um único país, uma única moeda, ou então de uma única aposta política que dê certo, tá bom? Isso aqui é bem importante falar, porque ninguém sabe o que vai acontecer desse imbróglio político. Mas é certo que, infelizmente, cara, uma galera vai perder dinheiro, tá? Isso aqui é nítido, um monte de gente vai perder dinheiro, gente que gosta do Lula, gente que não gosta, cara, não importa. Você tem que se preocupar com a sua carteira. Eu sempre bato nessa tecla, parece que as pessoas esquecem disso, né? Elas esquecem do principal.
Você pode twittar o quanto você quiser, a sua opinião é irrelevante, cara. Tem que focar aqui, ó, nisso aqui, ó. Isso aqui que importa mesmo. E a galera esquece. Então, reflita em relação a essa situação, em relação a esses ativos, em relação à sua carteira agora e pensa, poxa, será que você está protegido por uma grande crise que o dólar pode explodir realmente? Pô, se sim, ótimo. Se não, você pode dar uma olhadinha aqui no Capital Certo, que é o nosso manual prático de investimentos em ETFs para o Brasil, com mais de 8 horinhas aí práticas de treinamento, justamente para conseguir aprender, entender e investir aqui, por exemplo, em ETFs, instrumentos de renda fixa, renda variável, como encontrar eles e como investir assim de forma super diversificada. Tem vários bônus como mapas mentais, gestão de carteira, várias questões comportamentais, pra você não ficar caindo aí nessas pegadinhas e não ficar refém efetivamente aí dessas questões em relação à política e aos investidores. Se tem interesse, então clica no primeiro link aí da descrição ou num comentário fixado que tem todas as informações lá, um treinamento super acessível e super direto ao ponto. Eu vou deixar aqui a parte 2 do vídeo, como o dólar afeta a nossa economia e quantos por cento que é o ideal você ter aí na sua carteira, segundo aí a própria FGV, tá nesse vídeo aqui. Grande abraço, semana que vem vamos acompanhar de perto aí, não se preocupa com a política, se preocupa com a sua carteira. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.